Olá, meu nome é Tamiri Soares, sou advogada e hoje eu resolvi trazer 5 passos infalíveis para você ser aprovado de uma vez por todas na primeira fase do exame de ordem. Primeiro passo é: estabeleça uma rotina de estudos. Se você veio até esse vídeo aqui esperando que eu iria te passar uma fórmula mágica, que em 2 dias você conseguiria a tão sonhada aprovação, já pare por aqui. Eu recomendo que você nem veja mais esse vídeo, porque eu vim te trazer dicas práticas que você precisará de disciplina e de exercer um hábito de estudos para de fato você conseguir a aprovação. Que foi assim que eu consegui. Eu não estudei de dia para noite, eu precisei de uma rotina de estudos e de disciplina, porque o estudo nada mais é do que uma construção que depende de hábitos, pequenos hábitos, diários. Então, estabeleça essa rotina de estudo e se comprometa com ela, né? Eu tenho 1 hora disponível para eu estudar durante o dia. Então, você se disponibiliza a estudar efetivamente essa 1 hora por dia e, de fato, realize isso, pois só assim você conseguirá a aprovação. Segundo passo, organize de maneira estratégica os seus estudos. Como assim? Logicamente que você não vai estudar com a mesma frequência uma matéria que cai menos e uma matéria que cai mais. Você precisa organizar de acordo com a frequência que cai aquela matéria, com a quantidade de questões. Então, eu, por exemplo, realizei uma tabela, que eu vou deixar aqui na tela, que eu estabeleço a quantidade de vezes na semana que eu vou estudar aquela matéria. Antes eu fiz um panorama geral de quantas questões que tem por matéria, para depois eu estabelecer uma frequência de estudos de acordo com a frequência que cai na prova. E aqui é até interessante a gente estabelecer uma analogia com um personal trainer. Quando você entra numa academia, um personal trainer vai montar um treino para você, ele organiza de acordo com grupos musculares, né? Por exemplo, perna, quadríceps, é um grupo muscular maior. Logicamente que você vai se dedicar mais vezes na semana a malhar esse músculo. Então, a mesma coisa. Agora, bíceps é um grupo muscular menor, então você vai se dedicar menos a malhar esse músculo durante a semana. Então, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que você vai estabelecer essa organização dos seus estudos. Terceira dica é: realize simulados. Todo mundo foge disso, mas tem que fazer. Pelo menos de 2 em 2 semanas. Eu não sei quanto tempo antes você começou a estudar, né? Se você começou a estudar 2 semanas antes, realize simulado todos os dias. Por quê? Mas eu não recomendo, logicamente. Porque com o simulado você consegue estabelecer quais são as suas dificuldades e quais são as suas facilidades. E assim você consegue readaptar aquele cronograma de estudos. Porque, por exemplo, no cronograma estava lá 2 vezes por semana ética profissional, mas o simulado eu gabaritei a ética profissional. Então, logicamente, que na próxima semana você vai substituir a ética profissional 2 vezes por semana por outra matéria que eu tive dificuldade nesse simulado, né? Então é muito importante, porque ele vai te dar um norte, ele vai direcionar o seu estudo e também vai te dar um panorama ali de quanto que você está acertando, né? Pra saber se você está de fato no caminho certo. Então ele vai servir como um diagnóstico, tá? Então é muito importante que você realize. Quarta dica é: estudo ativo. Bom, o que é esse estudo ativo? Né? Basicamente é como você vai iniciar seu estudo, tá? É uma dica que funcionou pra mim. Eu estudava muito cedo, às vezes estava de noite ainda, a hora que eu estava começando a estudar, porque era o horário que eu tinha, né? Então, eu gostava de realizar breves revisões. Então, eu realizava revisões de 30, 40 minutos ali da matéria, até menos, enfim, só pra ir ligando a minha cabeça. Então, em vez de eu começar com um PDF maçante ou uma videoaula muito longa, eu começava revisando. Que daí era uma forma de eu ligar a minha cabeça e aí depois eu passava para as próximas fases do meu estudo. Então, eu recomendo, né, esse estudo ativo, porque ele acaba deixando o seu estudo mais produtivo. Tá, e depois que eu realizei esse estudo ativo, revisando muito ativamente o meu material, e agora? Eu vou passar para videoaula? Vou passar para o PDF? Não. Quinta dica: estudo reverso. O que é isso? É uma técnica muito utilizada entre os concurseiros, que basicamente você vai lá nas questões, nas últimas questões do exame de ordem, e vai começar realizando questões. Então você vai lá, tenta realizar a questão, tudo, e vê se você ficou com alguma dúvida, tá? No caso de errar ou no caso de você acertou, mas ficou com dúvida. Aí sim que você vai estudar, que você vai buscar PDF, que você vai buscar videoaula, que você vai buscar o conteúdo, né? A lei seca, enfim, o que você achar melhor para você sanar aquela dúvida. Então, você não vai pra videoaula e depois pra questão, né? Que seria o estudo na ordem normal. Você faz a ordem reversa, você vai na questão e depois você vai buscar a resposta daquela questão que você errou, que você teve dificuldade, que você não entendeu. E aqui eu resolvi trazer uma dica bônus, que é: estude todas as matérias. Eu sei que isso vai chegar a doer o seu ouvido, porque é totalmente ao contrário de que todo mundo fala. Mas
Eu aprendi isso da pior maneira que vocês podem imaginar. Eu já tive uma reprovação no exame de ordem por 39 questões. E foi justamente por eu não ter estudado. Eu negligenciei algumas matérias. E isso me fez ter essa reprovação por 39, que é a reprovação que mais dói, tá? Então, por favor, realize o estudo de todas as matérias. Por quê? Às vezes aquela matéria que você manja, que você estuda muito, cai uma questão muito cabeluda. E aí aquela matéria que você não estudou nada, cai aquela questão de boa, que se você tivesse dado uma olhadinha só você tinha acertado. Então, não negligencie nenhuma matéria, estude todas. E aí, futuro aprovado? Gostou dessas dicas? Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreva no meu canal para mais dicas como essas.